Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício. Quero convidá-las e convidá-los, a todas e todos, à nossa aula de número 108 da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, dando prosseguimento à evocação dos espíritos suicidas, aqueles que, claro, sem nenhum julgamento, mas optaram pela quase que a pior maneira de se abandonar à vida, como eu sempre tenho dito. Mas, enfim, hoje vamos aprender com o maravilhoso caso do suicídio de um ateu. Vamos então entender como que ocorre toda essa história. A Sociedade Parisiense, de Estudos Espíritas, a qual Allan Kardec dirigia e estava à frente dessas experiências, começa então essa evocação da seguinte forma. O senhor JBD, claro, eles nunca identificam o nome, por questões de ética e para preservar a identidade, na época, obviamente, hoje, no passado mais de 170 anos, mas enfim, ou quase isso. Lá na Revista Espírita tem muitas informações sobre muitos desses espíritos. Quem tiver paciência de garimpar, boa sorte. Então, o senhor JBD era um homem instruído, mais imbuído ao último grau de ideias materialistas, não crendo nem em Deus, nem em sua alma. Foi evocado 2 anos depois de sua morte, na Sociedade de Paris, a pedido de um de seus parentes. Houve a evocação, cuja resposta foi: eu sofro, eu sou réprobo. Segunda pergunta: fomos instados a vos chamar de parte de vossos parentes que desejam conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se vossa evocação vos é agradável ou penosa? Resposta: penosa. Ele acabou de dizer que era um réprobo, ou seja, aquele que é reprovável, aquele que é condenável, aquele que é... Enfim, imagina como ele deve estar sentindo-se. Prosseguindo, a terceira pergunta foi: a vossa morte foi voluntária? E ele: sim, ele se suicidou, né? Aí tem uma nota da sociedade, que acho que Kardec escreve o seguinte: o espírito escreveu com extrema dificuldade. A escrita era muito grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início mostrou cólera, quebrou o lápis e rasgou o papel. Lembrando que na época de Kardec a comunicação preponderante era através da psicografia, ou seja, através da escrita direta, era a maneira mais adequada e a mais pura que se tinha na época. Então, continuando aqui com a quarta questão. Sede mais calmo, com todos, sede mais calmo, todos pediremos a Deus por vós. Aí é o que ele responde: sou forçado em crer em Deus. Olha ainda a revolta dele, 2 anos depois da morte, olha ainda a revolta, sou forçado, sou obrigado em crer em Deus. Ao que vem a quinta questão: que motivo vos levou a vos destruir? Resposta: aborrecimento da vida sem esperança. Claro, uma pessoa que não crê em Deus, não crê no Espírito, deposita toda a sua atenção, todas as suas ideias, todas as suas paixões na matéria. Se ele estiver bem materialmente, se nada lhe faltar, se tiver tudo à sua disposição, tá tudo bem. Mas se lhe faltam as coisas, se lhe vem uma doença, ele não está tendo na matéria aquilo que ele gostaria de ter, então realmente ele vai se deprimir mesmo. Tem uma outra nota do Kardec, onde ele escreve o seguinte: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, quer se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o Espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima.
O suicídio não tem mais objetivo, mas ainda reconhece-se que, por esse meio, não se escapa de um mal, senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis por... Desculpa. Eis porque o Espiritismo já tirou tantas vítimas da morte voluntária. São muito culpados aqueles que se esforçam são muito culpados aqueles que se esforçam por acreditar, por sofismas científicos e supostamente em nome da razão. Nessa ideia desesperante, fonte de tantos males e de crimes, que tudo acaba com a vida, serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males de que terão sido a causa. Aqui eu me lembro, e até recomendo a você que está me ouvindo e me vendo, depois, quando for possível, vá lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e leia a parte Suicídio e Loucura. Contém esse texto e muitas outras elucidações que vão nos esclarecer o quanto o suicídio é uma bobagem, o quanto o suicídio é um erro terrível que se pode cometer. E principalmente, é fundamental entender isso, comete-se o suicídio com o objetivo de fugir de uma dor. O que se descobre é que você realmente consegue fugir de uma dor, a dor que você estava sentindo. Realmente essa dor acaba, porque você ganha outra dor pior ainda. Você ganha outras dores piores ainda. Vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, claro, só se você quiser. Vem a sexta questão. Quisestes escapar das vicissitudes da vida, com isso ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Resposta: porque o nada não existe? Olha a perspicácia do espírito. Se você está querendo dizer, né, você que está me perguntando, né, essa foi a visão do espírito. Você está me perguntando isso por quê? Porque eu não acreditava no nada e com isso eu estou sofrendo mais? É quase que uma confissão, né? Muito interessante. A sétima questão é: quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderdes? E a resposta, olha, interessante, né? Eu sinto, olha, interessante sempre o objetivo, né, do grupo espírita lá de aprender, de estudar, ajudar sim o espírito, claro, na medida do possível, mas sobretudo aprender com ele. É preciso resgatar isso. Olha só, eu vou até repetir a pergunta. Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderdes? Resposta: sofro por ser obrigado a crer em tudo o que negava. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. É você ter por terra todas as suas crenças, tudo aquilo em que você acreditava e perceber que você estava errado. Dói, né? Deve doer. A oitava questão: de onde vos provinham as ideias materialistas que tinhais quando vivo? Resposta: numa outra existência fui mau e o meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante a minha vida. Também me matei. Olha o resgate dele, lembrando que na vida anterior a essa última que ele havia se suicidado, ele também havia se suicidado, ou seja, ele é um suicida renitente, né? Um suicida que repetiu o ato, ao qual tem aqui uma nova nota do Allan Kardec. Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialistas, uma vez que, tendo já passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservam seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Sua prova consiste em adquirirem durante a vida corpórea e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura,
que tem incessantemente sob os seus olhos, mas, a miúde, a presunção de nada admitirem acima de si arrebata-os ainda e sofrem-lhe a pena, até que seu orgulho, estando domado, se rendem, enfim, à evidência. Muito interessante essa questão que Kardec levanta, né? Afinal de contas, todos nós, antes de reencarnarmos, estivemos no mundo espiritual. Ou seja, muito naturalmente, de maneira muito lógica, já deveríamos ter certeza, ou pelo menos uma boa intuição do mundo espiritual, haja vista que de lá vimos. É verdade. Mas, como Kardec nos lembra de maneira perfeita aqui, é o orgulho. É o orgulho que nos faz colocar acima de tudo. É o orgulho que nos faz entender que as nossas crenças, ou seja, aquilo que nós acreditamos, é a verdade absoluta e não admitimos outras verdades e não nos dobramos a ela. A não ser, quando Kardec lembra, quando o orgulho nós já o tivermos extirpado de nós mesmos, aí sim a verdade verdadeira nos sobrevirá e finalmente nós abriremos os olhos. Eu acho que aqueles olhos que Jesus sempre aludia quando ele dizia, em muitas passagens do Evangelho, quando ele dizia, aqueles que tiverem olhos de ver, que veja. Eu acho que são a esses os olhos que Jesus estava se referindo, aos olhos espirituais. Perdoem-me o adendo. Bom, aí vem a nona questão. Quando estáveis sufocado, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma, era o nada para mim. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. Naturalmente, olha o encadeamento lógico. Ele achou que iria morrer para mergulhar no nada, percebeu que o nada não existe, e aí, eita, lá vem mais sofrimento, porque eu achei que ia acabar tudo, e eis que nada acaba. E tudo, na verdade, recomeça. E dói, deve doer muito. Bom, estais, décima pergunta, né? Estais agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? A resposta: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. Ou seja, ele é muito renitente, ele é muito. Tem o coração, metaforicamente falando, né? Ou melhor dizendo, o espírito duro, endurecido, vendo o que ele está vendo, sabendo que a vida permanece, sabendo que ele ainda existe, ele teima em acreditar. É incrível, né? É por isso que a doutrina espírita combate tanto o orgulho, o egoísmo e as ideias do materialismo, porque esse trinômio, tá? Orgulho, egoísmo e materialismo, no sentido de apego à matéria, é o que nos destrói, e o que é pior, destrói o espírito. Destrói até o nosso corpo e destrói o espírito, sobretudo. Destrói no sentido que não que o espírito possa ser destruído fisicamente, mas destrói as nossas convicções, destrói tudo aquilo que pode nos elevar, que pode nos levar à evolução e que pode nos tornar felizes. Muito interessante esse estudo desse caso. E agora vem uma coisa interessante. Nas próximas perguntas, vem uma coisa interessante, porque o irmão desse suicida, estava do lado ali, ele não estava vendo. Olha só que coisa interessante. Havia um espírito já desencarnado, o irmão dele, do lado dele, e ele não estava vendo. Olha só a décima questão. Revistes o vosso irmão? Resposta: não. Não estou vendo meu irmão. Décima segunda. Por que isso? A resposta: porque reunir os nossos tormentos? Asila-se na infelicidade, reúne-se na felicidade. Ai de mim! Ele estava se sentindo asilado, exilado na infelicidade, e achava que na felicidade de encontrar o irmão iria ter mais sofrimento. Ele está realmente, né? O senhor JBD em estado de dementação mesmo, num estado dementado mesmo. É incrível. Bom, na 13ª questão,
A pergunta é a seguinte: seria bem mais fácil rever o vosso irmão, que poderia nos chamar aí ao vosso lado? E a resposta dele: não, 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 estou muito baixo. Pois é. A 14ª: por que não quereis que o chamemos? Resposta: é que ele não é mais feliz. Olha só, ele estava entendendo um pouco da situação do irmão, ou entendia enquanto vivo, mas chegou à conclusão de que não, o irmão dele não é mais feliz. 15ª pergunta: recusais a sua visão, isso não poderia ser não vos fazer bem? Resposta: não, mais tarde. Não, mais tarde. 16ª: desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes? Ou seja, desistiram, né, do irmão. Mas para os parentes, você quer dizer alguma coisa? A resposta, de novo, olha, que se ore por mim. De novo, né, a gente, o poder da prece, o poder da oração, que se pode muito usar a oração como caridade. A caridade a oração é uma caridade, e que é interessantíssima porque a oração é uma caridade que está nas mãos de todos, de todas. Você não precisa ser rico, não precisa ter posses, não precisa ter um centavo no bolso, mas você pode fazer uma prece para quem precisa. Muito interessante isso. Bom, na 17ª e última questão, parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhais quando vivo. Teríeis alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? E olha que pergunta interessante. Ele devia compartilhar das suas ideias com outros, os afins se reúnem, né? E muito interessante, perspicaz da sociedade, pedir para ele, de maneira instrutiva, olha na necessidade, de novo, eu chamo a atenção para esse detalhe, olha o propósito da sociedade espírita, de aprender e ensinar e orientar, ou seja, que coisa maravilhosa, ele que em sociedade com seus divulgava e provavelmente debatiam e talvez até defendiam essas ideias materialistas e do nada, ele agora, o espírito, na perspectiva em que está, ou seja, no mundo espiritual, sabendo que ele não morreu espiritualmente, porque isso é impossível, ele existe, ele está vivo espiritualmente, o que ele tem a dizer para aqueles que outrora ele dizia que o nada existe, que Deus não existe, que não existe a alma? Portanto, a pergunta mais que pertinente. De novo, vou até repetir. Parece que na sociedade em que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhais quando vivo. Teríeis alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? Olha a resposta. Os infelizes possam crer em uma outra vida, é o que lhes posso desejar de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição. Isso falo-ia bem refletirem. Olha só, apesar de tudo, ele consegue dar esse conselho para os seus, né? Olha, acabem com isso. Olha, Deus existe. A vida futura existe, o espírito existe, e a vida é algo muito maior do que essa trama material em que os nossos sentidos empreendem, e dá um conselho aos dele, né? Dá um conselho aos deles quando ele conclama os reflitam sobre isso. Que maravilha isso. Bom, eu vou parar por aqui, porque agora, olha só, lembram do irmão dele? Pois é, a sociedade evoca o espírito do irmão dele, e o espírito do irmão dele dá uma belíssima comunicação. Mas aí o vídeo ia ficar gigantescamente proibitivo, então vamos deixar essa parte do irmão dele para a próxima aula, a aula 109. Olha que maravilha! Não deixem de assistir a próxima aula, a aula 109, que é o irmão dele agora que vai se pronunciar. Gente, que maravilha, que elucidações, que conhecimento para todos nós. É isso, amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração de todas e todos e até a próxima videoaula. Tchau.